povo, tudo certo? Tudo bem? Vamos lá para a nossa aulinha 2, nós vamos falar sobre transcrição do DNA. Transcrição do DNA é a segunda propriedade do DNA. Lembram da aula anterior? Qual foi a propriedade que a prof explicou? Vamos ver? Nossa, como eu queria estar aí agora para você me responder isso, hein? Qual foi a primeira propriedade que a gente viu? Duplicação ou replicação do DNA, quando o nosso organismo requer novas células, né? Então, é com essa finalidade que o nosso DNA se duplica, tá? Hoje, a gente vai ver a segunda propriedade do DNA, importantíssima tanto quanto a primeira, que é a duplicação. Hoje, a gente vai falar de transcrição do DNA. Pessoal, eu posso dizer transcrição do DNA ou transcrição gênica. Por quê? Porque o DNA é uma molécula que determinados trechos, determinadas sequências dela constituem um gene. O que é um gene? Gene, ele tem uma informação, tá? É uma sequência de DNA que tem uma informação para produzir uma proteína importante do nosso organismo. Pessoal, você tem que entender muito bem isso e olha só como é a questão do nosso dia a dia, do nosso funcionamento, do nosso metabolismo. O que são essas proteínas que a prof tanto fala? Você é um monte de proteína da cabeça aos pés. Você tem proteínas estruturais no seu corpo, tá? Proteínas que fazem parte, a queratina no seu cabelo, a melanina que dá cor, né? Colágeno que dá sustentação. Nós temos proteínas estruturais de sustentação no corpo. A gente tem proteínas de movimento do músculo, miosina, quitina. São elas que garantem o nosso movimento. A gente tem proteínas que transportam o gás oxigênio lá na célula vermelha do sangue, que é a hemoglobina. A gente tem proteínas que funcionam como hormônios, a insulina, a glucagon, né? Tem muitos hormônios que desempenham papéis importantíssimos no nosso corpo, são proteínas. A gente tem proteínas com função enzimáticas, muitas enzimas no nosso organismo são proteínas, tá? Anticorpos que você cria imunidade, aí são proteínas. Então, você precisa entender que as proteínas têm várias funções no nosso corpo e que elas são feitas de moléculas menores, de pedacinhos menores, que são os aminoácidos, tá? Lembram do DNA? O DNA é uma molécula gigantesca feita de pedacinhos chamados nucleotídeos. A proteína é gigantesca feita de pedacinhos chamados aminoácidos, tá? Mas qual a relação entre eles? A relação é que o DNA tem a informação, tá? Na forma de um código, para a produção de uma proteína. Só que entre o DNA e a proteína tem uma molécula de RNA mensageiro. Esse M quer dizer mensageiro. Então, como assim, prof? Né? Então, olha só. O que é transcrição? Transcrição é a cópia do DNA em uma molécula chamada RNA mensageiro. Essa molécula é construída a partir do DNA. Tá? O DNA é o chefão da célula, está no núcleo. Pessoal, o DNA não sai do núcleo. Então, ele faz uma mensagem, ele copia uma mensagem, né? Que vai lá para o citoplasma, se acoplar aos ribossomos para fazer a síntese de proteínas. Você aprendeu que os ribossomos fazem proteína e sintetizam proteínas no nosso corpo, tá? Mas de que maneira isso acontece? É o que você vai ver nessa aula. Então, lembrem-se, o DNA, ele faz uma cópia em forma de RNA mensageiro. Ele é transcrito em RNA mensageiro, ele é copiado em RNA mensageiro. De que maneira? Vamos dar uma olhadinha então. Aqui você tem um trechinho da molécula de DNA e aqui você tem um trechinho da molécula então que está sendo copiada, que é o RNA mensageiro, tá? Que está sendo transcrita. Pessoal, timina sempre com adenina, tá? Então, vai haver um pareamento de nucleotídeos que estão no citoplasma da célula com uma das fitas do DNA. Citosina, guanina, guanina, citosina, até aí tudo bem. Adenina sempre com timina, opa, mas aqui tem um U. Você deve lembrar da aula de ácidos nucleicos que a gente comentou que o RNA, ele não tem timina. No lugar da timina, você vai colocar uracila, tá? Então, sempre que for fazer a ligação de uma adenina e for tentar colocar uma timina e você estiver construindo um RNA, você não põe a timina, você põe a uracila.
O RNA também tem 4 bases, assim como o DNA, só que ele tem adenina, guanina, citosina e uracila, enquanto o DNA tem adenina, timina, citosina e guanina, tá? Muito bem. A timina, normal, adenina. RNA tem adenina, certo? Ó, tem adenina, tá? Então, só quando você for colocar um T, você lembre que se for RNA, você vai colocar um U. Por exemplo, a adenina sempre se liga com timina, você coloca a uracila, tá? Mas como assim, prof? Como que isso funciona direito? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa outra imagem. Quando o DNA vai ser transcrito, ele não vai abrir como forquilha, ele não vai abrir inteiro, porque ele não está sendo replicado. Ele está sendo copiado em um único gene, tá? Então, vamos dar um exemplo. Você está se expondo ao sol, o teu organismo precisa produzir mais melanina, que é aquela proteína que as células da pele produzem para te proteger da radiação solar, certo? Então, vamos supor, ó, aqui você está vendo um trecho da molécula de DNA. Aqui ela está fechadinha, aqui também, aqui ela está aberta, ó. Não parece um bombom isso aqui, gente? Um sonho de valsa? Tá? Ó, fechadinho nas extremidades, né? E abertinho aqui no meio, onde ficaria o bombom. Me deu até vontade de comer agora um bombom. Então, mas enfim, né? Parece um bombom. Então, veja, vamos imaginar que aqui está o começo do gene e aqui está o final dele. Aqui você tem a informação para fazer a melanina, para produzir essa proteína melanina. Pessoal, é tudo a célula que produz, é tudo o seu corpo que produz. A célula é uma mini fábrica em funcionamento. É a parte menor que você tem no corpo capaz de produzir substâncias, né? Então, aqui, nesse gene, está escrito aqui como que é que aminoácidos precisam para se unirem, para formar a melanina, que é uma proteína, entendem? Está na forma, está numa linguagem aqui, ó, genética. Está dizendo aqui como que deve ser feita a melanina. Então, por isso que o DNA vai abrir só na região pertinente a essa produção de melanina, a esse gene, entendem? Então, olha só, aí agora a enzima que vai entrar em ação é a RNA polimerase. Essa enzima, ela abre as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas do DNA, separando, tá vendo? Ó, separou o filamento original do DNA do outro filamento. Muito bem. Aí a RNA polimerase vai adicionando os nucleotídeos, vai adicionando, pessoal, vai adicionando. Então, por exemplo, lembra lá, se for uma adenina, vai ser uma uracila. Se for uma timina, vai ser uma adenina. Se for uma guanina, vai ser uma citosina. Então, à medida que a RNA polimerase caminha aqui, vai adicionando os nucleotídeos, emparelhando com a fita molde. Uma só fita vai ser lida, a outra não precisa. Por quê? Porque aqui não está replicando o DNA, aqui está fazendo uma proteína, aqui a informação é para a construção de uma proteína. Então, uma só fita é lida, tá? Essa fita aqui é a fita síntese, é a fita que vai ser lida aqui, que vai ser copiada, vai ser transcrita, tá legal? Então, o RNA mensageiro aqui, ó, já está praticamente pronto, quase pronto. Né? Então, a partir do momento que ele ler toda a informação que tiver aqui do gene, do começo ao final, ele se desprende, tá? O RNA mensageiro, o filamento do DNA volta a se enrolar com outro filamento dele, fecha de novo, bonitinho, e esse RNA mensageiro vai para o citoplasma da célula. Chegando lá no citoplasma da célula, ele vai se acoplar aos ribossomos. Aí depende, se a proteína é para uso da célula, ele vai lá se ligar aos ribossomos livres no citoplasma, formando aquela fila indiana de ribossomos lá, que são os polissomos ou polirribossomos. Eu vou te mostrar isso no final num desenho, tá? Se for proteínas para exportação, uma enzima que precise trabalhar lá no intestino, esse RNA vai se acoplar aos ribossomos que estão no retículo endoplasmático rugoso, produzindo lá proteínas que vai para dentro do retículo endoplasmático rugoso, do retículo endoplasmático rugoso vai para o complexo de Golgi, que empacota tudo, lembram disso? E daí vai secretando, vai liberando para fora da célula para ir lá dentro do intestino digerir o alimento que você está comendo ou que daqui a pouco você vai comer. Olha que bacana, pessoal. Então, vocês perceberam bem a função, o que é uma transcrição? A transcrição é uma cópia do gene para produzir uma proteína que a célula esteja necessitando, que teu corpo esteja necessitando.
E podem ser várias proteínas, vários tipos de proteínas, como os exemplos que eu havia já mencionado no começo da aula. Entendem? Então, são coisas bem diferentes. Então, por favor, não confundam isso, né? Então, olha aqui, ó, o gene, né, que é um segmento de DNA ativo, é copiado em forma de uma fita de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, então, tem a informação para ir lá no citoplasma produzir a proteína. Por que precisa de uma cópia? Porque o DNA não sai do núcleo, tá? É como se, por exemplo, assim, ó, eu chego para você e digo assim, galera, eu tenho uma receita de um pão de queijo deliciosa, né? E você, professora, me dá a receita. Não, eu vou fazer uma cópia para você, senão eu fico sem minha receita. Então, vamos supor que a minha receita esteja de cor de caneta azul, tá? E eu copie para você num papel bem bonitinho, eu faço com uma caneta rosa. A cópia é a mesma, o que mudou é a cor. Então, não estranhe quando, por exemplo, você perceber aqui, mas TCG ficou AGC, ATA ficou UAU. Não é diferente? É só como se fosse a cor da caneta diferente. Mas a informação continua sendo a mesma, a receita é a mesma, entendem? Então, isso é importante você lembrar. Então, é o RNA mensageiro que tem a mensagem fiel do gene, que vai para o citoplasma comandar a produção das proteínas. Para a gente entender isso um pouquinho ainda melhor, quero te mostrar essa tabela que você tem na sua apostila. Pessoal, lembra que a gente comentou que o DNA ele tem toda uma linguagem genética, tá? Então, a sequência das bases nitrogenadas é o que muda entre os seres vivos, porque o DNA é universal. Então, é importante você lembrar disso também. O DNA de todos os seres tem fosfato, tem a desoxirribose, tem as mesmas 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e uracila, tá? Tem as mesmas 4 bases. Essas 4 bases foram agrupadas de 3 em 3. 4 bases elevado a 3 dá 64, tá? 64 o quê? 64 combinações de 3 em 3. A gente chama cada 3 bases nitrogenadas, a gente chama de códon, tá? Então, são 64 códons ao todo, certo? As 4 bases, né, agrupadas de 3 em 3, dá 64 códons. Muito bem. Esses códons, eles têm a informação para determinados aminoácidos. Quantos aminoácidos existem? São 20 tipos. Mais ou menos 11 seu corpo fabrica e 9 você tem que adquirir da alimentação, tá? O fígado fabrica, né, uns 11 tipos, os outros têm que vir da alimentação. Lembram que são esses aminoácidos que têm que ser unidos para formar uma proteína, tá? Então aqui, essa tabela que você tem aí na sua apostila, ela está em forma de códons de RNA, porque eu vejo que tem uracila, tá? São códons copiados do DNA, certo? Como são 64 códons, dá certinho para codificar 20 tipos de aminoácidos e ainda sobram códons, concordam? Alguns códons não codificam nada, são códons terminais, que está mostrando aqui para você, ó, UAA, UAG e UGA. Esses códons aqui indicam, lembra lá aquela figura que parecia um bombom? Deixa eu só, antes de eu mostrar lá aquela figura, quero que você veja mais esse aqui, ó. Esse AUG, códon de iniciação, tá? Ou para metionina. Então, aqui, ó, como que sabe, por exemplo, né, que o gene começa aqui e vai terminar ali? Porque o RNA, a partir do momento que ele vai sendo feito, ele vai começar lá naquele códon chamado metionina, tá? É lá que a enzima vai reconhecer, que vai começar a copiar o gene. E quando ele tiver lá, encontrar qualquer um daqueles códons de terminação, de término, vai parar o gene ali de ser copiado. Então, é por isso que sabe o tamanho que tem que abrir, o tamanho daquele gene para ser copiado. Muito legal, né, gente? Minha Nossa Senhora. E então, é assim que o gene vai sendo copiado, tá? Então, tem os códons de início e tem os códons de término. Então, aqui eles não têm informação para nenhum aminoácido. Aqui indica que acabou de ser copiado o gene, tá? E os outros, se você observar aqui, tá? O que são esses nomes? Esses nomes são os dos aminoácidos, ok? Ó, de aminoácidos que você está vendo aqui. Aqui está a abreviação desses aminoácidos entre parênteses. Então, são 20 tipos que tem ao todo, tá? Por serem 64 códons, e como a Prof. disse, vai sobrar alguns. Então, alguns aminoácidos, tá? Por exemplo, olha a serina. Esse aminoácido serina
ela pode ser codificada por 1, 2, 3, 4 códons, tá? Aqui, ó, tem mais 2 aqui, ó, para serina, ó, mais 2, são 6 códons. Então, 6 códons para codificar o aminoácido serina, tá legal? Então, eu posso dizer assim, ó, a serina é um aminoácido que pode ser codificada por mais de um códon. Agora, veja uma coisa, esse códon, o CU, só serve para codificar aminoácido serina, nenhum outro aminoácido. Então, se ele estiver presente lá no RNA mensageiro, o CU significa que naquela região, naquele códon, só poderá estar ali o aminoácido serina, tá legal? Quando você tem aqui, ó, mais de um códon para o mesmo aminoácido, você chama esse código genético de degenerado, tá? Isso é até uma proteção, digamos assim, em relação à questão de mutação. Vamos dar um exemplo aqui para você, ó. Olha esses 2 códons aqui para asparagina. Vamos supor que lá na sequência do DNA lá sofra uma mutação e troque a última base nitrogenada, tá? Se trocar aqui por essa, tirar a uracila, né? De repente tinha uma adenina lá no DNA, daí copiou a uracila, tudo bem. Vamos supor que aquela timina lá caiu e tinha uma guanina, e daí ao invés de se ligar com uma uracila, formou uma citosina. Veja, a sequência não é mais AAU, e sim AAC, mas continua para o mesmo aminoácido. Veja que não mudou o aminoácido naquela sequência. Então, a mutação é silenciosa, não ocorreu mutação. Então, o fato de ter mais de um códon para o mesmo aminoácido evita mutações, né? Que algumas vezes poderiam ser perigosas no DNA. Tá legal? Então, diante disso, vejam, essa tabela não é para você decorar, não se decora. Se precisar de algum exercício que utilize, o exercício sempre vai fornecer para você, tá? Então, não se decora. Isso aqui é só para você ter uma ideia, né? De você saber que existe toda uma linguagem genética e que cada conjunto de 3 bases nitrogenadas, tá? Constitui um códon. Então, o códon do DNA é copiado, é transcrito em um códon do RNA, tá? Então, os códons do DNA são copiados em códons do RNA mensageiro. Tudo bem? Lembra que eu falei para você, né, que o DNA é universal porque tem os mesmos fosfatos, as mesmas pentoses e as mesmas 4 bases. O que vai nos diferenciar é a sequência dessas bases, porque é nessa sequência que tem os genes, daí por isso que os genes ficam diferentes. E genes diferentes têm a informação para proteínas diferentes. As proteínas serão diferentes de acordo com os tipos de aminoácidos, o número de aminoácidos, a sequência que esses aminoácidos estarão ligados. Então, você tem N múltiplas combinações possíveis, resultando em proteínas diferentes. Tá bem? Espero que vocês tenham entendido. Não fiquem nervosos, calma, a gente vai voltar na próxima aula falando ainda sobre isso para você ver direitinho como a proteína é produzida. Beleza, minha gente? Então, um beijo para você e até a próxima aula.